Amém, amém e amém. Queridos, eu vou ler um texto com vocês bastante conhecido. Na verdade, o bastante conhecido é a partir do versículo 28 ao 30. Essas palavras do Cristo em Mateus capítulo 11, onde Jesus, ele, depois de vários confrontos com os legalistas da sua época, com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que dominavam as pessoas através do peso da religião, aqueles que exigiam demais do outro, mas eles mesmos não viviam a verdade do evangelho, exatamente por causa do legalismo, e não viviam a realidade do que a palavra de Deus pedia a eles. Mas por consequência disso, eles lançavam um peso muito grande nas costas dos outros, e assim faziam que os outros deixassem de ter a alegria de buscar a Deus, deixassem de ter o desejo, o anseio de aprender sobre Deus, porque tornava algo muito pesado, algo muito penoso. E aí essas pessoas então acabavam desanimando e desistindo pelo caminho. Mas Jesus, após tratar com esses homens que eram os fariseus, os saduceus, onde eles chamam, ironicamente, Jesus vai chamar dos sábios, os instruídos, os entendidos, então, e ele vai chamar dos simples, aquela pessoa que quer aprender de Deus, aquela pessoa que quer andar com Deus, e a maneira que Deus trabalha com esses dois tipos de pessoas. Então nós conhecemos mais do versículo 28 ao 30, mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 25, exatamente para a gente entender o que Jesus está fazendo e aquilo que ele deseja fazer na vida de cada um de nós. Vamos ler comigo? Mateus 11, 25 ao 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui o versículo 28, com certeza você conhece bastante. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui Jesus, ele começa já o texto nos mostrando que há dois tipos de pessoas que ele está tratando nesse momento. Ele trata com aqueles que eram chamados sábios e instruídos, que eram os rabi, que eram os fariseus, que eram os doutores da lei, homens que se apegaram mais à tradição religiosa do que propriamente à verdade revelada na palavra de Deus. Então Jesus, ele, ao longo do capítulo 11, ele trata com esses homens, e agora aqui no finalzinho do capítulo 11, Jesus inclui agora um outro grupo de pessoas, no qual ele chama de pequeninos, que é exatamente aqueles que não se apegam à questão da tradição, do legalismo, mas aqueles que anseiam exatamente por um relacionamento pessoal com Deus. Por aqueles que tantas vezes são oprimidos pelos outros, por tantas vezes são afastados de Deus, exatamente pelo legalismo que os outros tentam pregar a eles, mas são pessoas que têm um coração desejoso de conhecer a Deus, de aprender de Deus. Então Jesus, ele vai falar daqueles que achavam que conheciam a Deus, mas se apegavam apenas às tradições, e ele vai falar daqueles que desejavam conhecer a Deus, mas que eles passavam por um impedimento causado exatamente pelo legalismo proporcionado pelos outros. E aí nesse intervalo Jesus, ele vai falar de uma relação dele com o Pai. Ele fala que somente o Pai conhece profundamente o Filho e o Filho conhece profundamente o Pai. Mas aí nesse momento ele passa a falar de uma segunda parte, que esse relacionamento entre pai e filho de conhecimento não fica limitado ao pai e ao filho. Ele diz assim: senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Então ele fala que há esse conhecimento profundo entre o pai e o filho, Deus Pai e Deus Filho, Cristo Jesus. Mas ele fala que este conhecimento é revelado também aos pequeninos. Esse conhecimento também é revelado àqueles que querem buscar a presença de Deus. E a maneira que esse conhecimento torna-se
revelado é exatamente pela pessoa de Jesus Cristo, onde ele diz, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós podemos conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E ao longo do ministério de Jesus, é exatamente sobre isso que ele fala. Que o tempo todo ele fala que aquilo que ele traz, ele não trazia por si mesmo, mas trazia da parte do Pai. Aquilo que ele fazia pela vontade do Pai. Então, aquilo que Deus falava ao coração dele, aquilo que Deus revelava e mandava que ele enviasse, que ele comunicasse às pessoas, Jesus, então, ele caminhava entre essas pessoas e revelava o Pai a cada um deles. Então, essa é a certeza que nós temos nesse texto. Dois grupos de pessoas, os chamados religiosos da época e aqueles que desejavam conhecer a Deus. E aí, então, nesse momento, Jesus fala que aqueles que desejam conhecer a Deus, o próprio Filho, o próprio Cristo há de revelar. Mas é interessante que agora parece que ele muda de assunto a partir do versículo 28. Ele fala de legalismo, ele fala de desejo de conhecer a Deus, e aí ele vem falar sobre cansados e sobrecarregados. Exatamente, Jesus agora dirige a palavra não mais aos sábios e instruídos, não mais aos legalistas e religiosos. Jesus direciona a sua palavra agora àqueles humildes, os pequeninos, aqueles que têm anseio, desejo de conhecer a Deus, e por causa de situações, circunstâncias de pessoas, eles não conseguem buscar a Deus, por estarem cansados e sobrecarregados. Então Jesus agora direciona a eles essa palavra. E é interessante que para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, a palavra que Jesus lança para eles, ele vai dizer assim, vou aliviar, dar descanso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, para aqueles que eram os pequeninos, aqueles que ansiavam em conhecer a Deus, aqueles que tinham o coração desejoso de conhecer a Deus, mas estavam cansados e sobrecarregados pelo peso da religião e pelas adversidades que vivenciavam, Jesus então faz um convite a eles. E este convite é baseado em promessas. Ele diz: vou dar alívio a vocês, eu vou dar descanso a vocês, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus convida pessoas sobrecarregadas e cansadas para andar com ele, para estar com ele. Mas sabe o que causa uma certa dúvida para nós aqui? Por que Jesus, ao dirigir a palavra aos que estavam cansados e sobrecarregados, por que ele promete alívio e descanso, fala de um jugo suave, de um fardo que é leve? Por que Jesus, ao invés de tirar todo o peso sobre eles, Jesus então vai falar sobre aprender? Jesus então está lançando para eles mais uma tarefa. Jesus está lançando para eles, de certa forma, mais um trabalho a ser feito. Então, quando Jesus oferece a eles o descanso, oferece a eles o alívio, ele está passando sobre eles aparentemente mais um peso, mais uma cobrança, mais uma exigência. Assim como passavam os instruídos, os sábios instruídos, assim como passavam os chamados fariseus, os doutores da lei. Então parece que quando Jesus oferece para eles algo que iria dar a eles descanso e alívio, aparentemente é tirado sobre eles qualquer tipo de responsabilidade. Parece que então Jesus ia tirar dele qualquer tipo de compromisso. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, pensa você chegando no trabalho cansado, sobrecarregado, esgotado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, e aí quando você entra na sua casa, você se depara com uma pia lotada de louça suja, e alguém chega para você e fala assim, já que você chegou, lave essa louça aí. Qual que é a sua reação? Qual que vai ser a sua resposta a isso? E aí nós entendemos que quando nós estamos cansados, sobrecarregados, nós não queremos mais nada. Nós não queremos um peso sobre nós. E aí parece um pouco estranho Jesus oferecer então para aquelas pessoas tomai sobre vós jugo e um aprendizado. E de novo ele fala de jugo e de fardo. Ele fala aqui de uma questão de trabalho, onde se colocava o jugo sobre os animais para carregar fardos pesados. Então ele vai dizer assim, olha, vocês estão sobrecarregados e cansados, e eu quero colocar algo mais sobre cada um de vocês. E aí talvez a gente fale assim, mas então Jesus está exigindo muito mais, então Jesus está agindo como os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, então Jesus traz um peso ainda maior.
Não, queridos, não é isso que Jesus está fazendo com aquele povo. O que Jesus está fazendo com eles neste momento é exatamente convidá-los para um relacionamento de aprendizado, um relacionamento de busca de conhecimento e de experiência com o próprio Cristo, para que o Pai seja revelado por meio do Filho. Então, o que Jesus está oferecendo quando ele faz esse convite, vinde a mim, e ele vai dar alívio e descanso, é exatamente oferecendo um relacionamento pessoal com Jesus. Ele não está oferecendo um peso da religião. Ele não está oferecendo uma exigência que o mundo coloca sobre nós. Ele não está oferecendo para nós algo que não vai exigir de nós força, vai exigir de nós uma capacidade tremenda de poder reerguer a nossa própria vida. Não vai oferecer a nós algo que nós precisamos ser um super-homem, uma super-mulher para poder passar. Não. Jesus está reconhecendo o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. E Ele quer tirar exatamente aquilo que causa sobrecarga, aquilo que causa o cansaço, e oferecer para nós aquilo que causa o alívio, aquilo que causa exatamente o descanso sobre cada um de nós. É exatamente nos oferecer uma relação pessoal com Deus, é revelar Deus a cada um de nós. É o que ele fala aqui, ó. Quem conhece o Pai? O Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o que Jesus está oferecendo a nós aqui neste convite é exatamente conhecer a Deus nos momentos que nós estamos cansados e sobrecarregados. É um conhecimento mais pessoal, mais vivencial na nossa vida, mais presente. É um conhecer a Deus na intimidade da vida, diante de momentos que nós estamos cansados e sobrecarregados. É interessante que quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós não queremos ouvir uma mensagem. Se estivéssemos com o culto aberto, nós não era uma opção ir aos cultos. Assistir um culto online não é escolha de quem está cansado e sobrecarregado. E muitas vezes nós usamos a seguinte expressão: não estou com cabeça para isso agora. Mas é interessante que Jesus está dizendo assim, para você que diz, não estou com cabeça para isso agora, é para vocês o meu convite. É para vocês que estão esgotados emocionalmente, esgotados espiritualmente, esgotados fisicamente. É exatamente para vocês o convite, para que vocês possam conhecer, para que o próprio Cristo dizendo para nós, para que eu possa revelar o meu Pai a vocês, para que nós possamos, em tempos de cansaço e sobrecarga, conhecermos a Deus na intimidade. E aí ele diz assim: graças te dou. Então ele vai falar que ele está rendendo graças a Deus, porque Deus cumpriu a vontade dele, como ele fala no versículo 26, porque assim foi do teu agrado. O que Jesus está dizendo aqui? Por que ele está agradecendo ao Pai? Porque o Pai não deu a revelação àqueles que se achavam doutores da lei, aqueles que lançavam sobrecarga sobre os outros. Então o Pai não se revelou a eles, mas o Pai se revelou aos pequeninos. A quem? Aos cansados e sobrecarregados. Eis a razão que Jesus está rendendo graças. É dessa maneira que nós aprendemos, diante do cansaço, da sobrecarga, render graças ao Senhor, porque nós temos a oportunidade agora de conhecer esse Deus, de buscar esse Deus de todo o nosso coração, e em meio ao cansaço e à sobrecarga, poder conhecer um pouco mais desse Deus. E olha o que ele diz aqui, ó, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Aí ele fala sobre conhecimento, conhecer o Pai, conhecer o Filho. Então ele vai falar aqui o que Deus revelou, o que ele revelou aos pequeninos. Exatamente o conhecimento do próprio Deus, a relação do próprio Deus. Então quando ele fala que tudo foi entregue da parte do Pai para ele conhece profundamente o Pai. E assim então ele estará revelando o Pai agora aos seus seguidores. Irá revelar o Pai agora aos seus discípulos. Queridos, quando Jesus, lá no capítulo 13 ao 17 do Evangelho de João, ele tem a última conversa com os seus discípulos, antes de chegar em Jerusalém, para todo o processo da crucificação, nesse momento, no capítulo 14, ele revela aos discípulos que ele voltaria para o Pai.
E aí então os discípulos levantam o questionamento: como nós saberemos o caminho para voltar ao Pai? E aí então Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus fala que Ele e o Pai são um, e é por meio dele que nós conhecemos o Pai. E aí Tomé, cheio de questionamento, então pergunta a ele: revela-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Aí Jesus fala assim: olha, há tanto tempo estou com vocês e vocês não conheceram o Pai? Aqueles que me conhecem também conhecem o Pai. Então, quando nós vivemos esse tempo de cansaço, sobrecarga, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus, porque exatamente nesse tempo é uma oportunidade única de podermos conhecer a Deus, revelado por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que o Pai entregou, Ele estará alertando, oferecendo e ensinando a cada um de nós. Então, nós entendemos que esse tempo de cansaço e sobrecarga, para nós é um tempo oportuno de buscar conhecer a Deus na intimidade. E olha o que ele diz: revelaste aos pequeninos, vinde a mim. Ele fala então da oportunidade que nós temos de conhecer a Deus nos tempos de cansaço e sobrecarga. Mas nós temos que, neste momento, tomar uma decisão na nossa vida, de aceitar o convite de Jesus para aprender sobre o Pai, para andar com Ele e assim revelar a nós quem é o Pai, revelar exatamente este amor de Deus. Queridos, quando nós passamos por esse tempo que nós temos passado e que nós estamos cansados e sobrecarregados, nós temos que tomar uma decisão de aceitar este convite de Jesus, de ir a Ele, de estar com Ele. Então, Ele vai se revelar a cada um de nós. É um momento oportuno de conhecer a Deus na intimidade. Quando nós olhamos, por exemplo, a trajetória da vida de Jó, do servo Jó, pode ler esse livro na sua Bíblia, o livro de Jó. Você vai perceber que Jó era um homem temente a Deus, apresentava os sacrifícios por ele e pelos seus filhos, era um homem que acreditava que tudo veio de Deus, e aí ele passa por uma grande tribulação na sua vida. Ele perde os bens, ele perde a sua família, ele perde a sua saúde, mas ao longo da história, Jó se manteve fiel a Deus, mesmo com os amigos levantando falsa acusação contra ele, muito a própria esposa mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas depois de toda a experiência na vida de Jó, Deus começa a restaurar a história de Jó e ele chega à seguinte conclusão: que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora que os olhos poderiam contemplar a esse Deus. Então, em momentos de cansaço e sobrecarga, a escolha de Jó foi exatamente ouvir esse convite de Deus para andar com ele, para aprender dele. E ao final da vida, onde muitos iriam estar amargurados, muitos estariam murmurando, olhando o passado e apenas praguejando tudo o que aconteceu na sua história. O que este homem faz não é isso, porque diante de momentos de sobrecarga e cansaço, a escolha de Jó foi um aprendizado. Assim também nós olhamos a vida de Paulo. Quando Paulo ele passa por momentos de angústia, momentos que ele é açoitado, apedrejado, é dado como morto. Quando Paulo é perseguido em vários lugares, é preso, é lançado na prisão. Paulo faz a escolha naquele tempo de conhecer a Deus, como ele fala em Filipenses, que ele abandonou todas as coisas para conhecer a Cristo Jesus. Assim nós vemos na história de José. José que enfrentou tantas adversidades, José sendo vendido pelos seus irmãos, sendo levado como escravo na casa de Faraó, sendo enganado pela esposa de Faraó, sendo esquecido por aqueles que estavam com ele no cárcere. Mas mesmo assim, José em todo o tempo, ele decidiu escolher conhecer a Deus. E quando, após a morte do seu pai, ele se revela então aos seus irmãos temerosos com a situação, José chega à seguinte conclusão e fala aos seus irmãos: vocês não têm o que temer. Deus transformou o mal de vocês em bem. Então a escolha de José ao longo da vida foi, diante de momentos de sobrecarga e cansaço, foi exatamente aprender sobre Deus, de poder entender que Deus estava se revelando a ele. Queridos, quando nós olhamos a realidade da nossa vida hoje,
o momento que nós estamos vivenciando, nós temos dois caminhos a seguir. Ou permitir que o nosso coração endureça de tal forma que nós não venhamos ouvir o convite de Jesus. Iremos nos transformar em pessoas murmuradoras, pessoas reclamadoras o tempo todo, pessoas amarguradas. Na terça-feira, no encontro de mães, a Janaína conversou muito sobre isso com as mulheres da igreja. No encontro de mulheres de oração, contando exatamente a história que nós conhecemos na Bíblia de Ruth, a sua sogra Noemi, e de Orfa, a outra nora de Noemi. Aonde eles vão, Noemi com seus esposos, seus filhos, vão então para Moab, porque a Belém estava passando por uma grande crise, e eles vão para Moab. Chegando lá, eles fazem a vida deles lá. Os filhos se casam com moabitas, com mulheres de Moab. E o mundo gira, a situação fica adversa agora. E aí então morre o esposo de Noemi e os dois filhos dela. Agora encontra-se apenas Noemi e as suas duas noras. Noemi chama aquelas duas mulheres e fala assim: olha, vocês podem ficar com seus deuses, voltar para seus familiares, porque eu vou voltar para Belém, porque eu soube que em Belém tem pão. Agora as coisas melhoraram em Belém, eu vou voltar para lá. E aí então a órfã, uma das suas noras, vira as costas e fala assim: tudo bem, eu vou embora. Literalmente significa aquela que dá as costas. E vai embora. E aí então a Ruth fala: não, eu quero voltar com você, porque a minha escolha em tempos de adversidade é exatamente conhecer a Deus. E aí Ruth assume um compromisso com Deus, de amar a Deus, de servir a Deus, de viver a realidade de Deus. E eles voltam para Belém, mas Noemi tem uma outra escolha, e o coração dela se torna amargurado, exatamente por tudo aquilo que aconteceu. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós encontramos o nome de Ruth. Exatamente pela escolha diante de tempos de crise, tempos de adversidades, ela escolhe conhecer a Deus. Ela escolhe experimentar desse amor de Deus, desse cuidado de Deus. Queridos, nós temos aí uma grande oportunidade de conhecermos mais sobre esse Deus e recebermos esse convite de Deus na nossa vida, para que o Filho venha revelar mais do Pai a cada um de nós. Sabemos que nós estamos cansados e sobrecarregados. Nós estamos esgotados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, muitos financeiramente. Nós estamos passando por um tempo exatamente como Jesus está descrevendo aqui, cansados e sobrecarregados. E aqui literalmente ele fala: vocês já não suportam mais trabalhar. É exatamente essa a tradução mais literal. Vocês não suportam mais o trabalho. E aí ele está tirando um trabalho pesado sobre eles e os convidando para um outro tipo de trabalho. E esse tipo de trabalho ele fala aprendei de mim. E aí então ele levar sobre nós o jugo de Jesus. E aí esse ensinamento é exatamente essa revelação do Pai, é esse aprendizado. E é onde nós encontraremos então descanso para a nossa alma. Nós encontraremos alívio para cada um de nós. Queridos, quando nós olhamos esse tempo da nossa vida, ou qualquer um outro momento que nós passamos ou iremos passar por dias difíceis, e aí é momento então que nós precisamos fazer essa escolha, de amadurecer na relação com o Pai, amadurecer na relação com Cristo Jesus, e depender em todo o tempo da ação contínua do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, para que através de uma meditação na palavra, através da leitura, de ouvir uma mensagem, de buscar diante de momentos de angústia, buscarmos esse Deus e assim podemos experimentar este conhecer de Deus. Queridos, não permita que esses momentos venham endurecer o coração. Não permita que esses tempos venham nos afastar da presença de Deus, ou nos tornar legalistas, racionais demais. Mas que nesse tempo, você e eu possamos fazer a seguinte escolha: aceitar o convite de Jesus. Esse aceitar o convite de Jesus é: Pai, eu quero conhecer mais o Senhor. Jesus, revela-me mais sobre o Pai.
Espírito Santo, ilumina a mente, prepara o coração para que nesse tempo a minha escolha, a minha decisão seja conhecer ainda mais do Pai. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos guarde debaixo do paternal cuidado dele e que seja um tempo onde esse mundo tão cansado e sobrecarregado possa conhecer o Pai, que eles possam desfrutar desse alívio e desse descanso, porque Jesus está oferecendo para nós esse convite. Que as pessoas, neste momento, pessoas enlutadas, pessoas enfermas, pessoas em crises profundas emocionais, pessoas com outros tipos de crise que as têm adoecido, que essas pessoas possam ouvir este convite de Jesus e assim receber o alívio e o descanso, receber o conhecimento do Pai, que há de preencher todo o vazio do coração, que há de preencher cada cantinho da nossa alma e assim tirar todo o sofrimento e toda a angústia que nós temos vivenciado nesses tempos. Que seja essa a nossa oração, um tempo de clamor para conhecermos a Deus, clamar pela presença de Deus, clamar pela revelação de Deus sobre a vida de cada um de nós. Escolha, nesse tempo, conhecer a Deus na intimidade e assim poder, como Jó disse, antes apenas conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conhecimento. É isso que nós temos nesse tempo de clamor. Deus, a igreja precisa conhecer mais do Senhor. As pessoas precisam conhecer muito mais do Senhor. E assim temos a certeza, como o próprio Cristo disse no texto, aqueles a quem o Filho revelar, por meio de Jesus, você e eu podemos conhecer ainda mais do Pai. Amém, queridos? Amém? Dar um bom dia aos outros que chegaram aqui ao longo da live.